Em Sodoma e Gomorra, duas cidades mencionadas na Bíblia, ocorreu uma destruição pelo juízo de Deus. A destruição dessas cidades está registrada no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da terrível depravação de seus habitantes. De acordo com a Bíblia, os sodomitas e os cidadãos de Gomorra são lembrados pela maneira como transgrediram a lei de Deus. Neste texto, vamos conhecer a verdadeira história bíblica dessas cidades. Sodoma e Gomorra são mencionadas entre as cidades que se juntaram no Vale de Sidim, em Gênesis capítulo 14, versículo 3. Essas cidades são geralmente identificadas como as cidades da planície. Além de Sodoma e Gomorra, havia também as cidades de Adimá, Zeboim e Zoar. A localização dessas cidades tem sido tema de muitos debates. Durante muito tempo, a hipótese mais defendida era que Sodoma, Gomorra e as demais cidades ficavam localizadas ao norte do Mar Morto, onde o Vale do Jordão forma a planície do Jordão. Posteriormente, com novas evidências arqueológicas, a hipótese mais provável passou a ser a extremidade sul do Mar Morto. Atualmente, grande parte desse local está coberta por águas rasas, não muito mais profundas que a altura média de um homem. Entretanto, vale ressaltar que ainda não foi descoberta nenhuma prova incontestável da localização exata de Sodoma e Gomorra. Um dos principais argumentos a favor da localização ao sul do Mar Morto é a desolação e esterilidade daquela região, que parece ter testemunhado a destruição. Há muitas formações de sal, enxofre e petróleo ali. Uma montanha formada quase que exclusivamente de puro sal, localizada na costa sudeste do Mar Morto, é identificada por muitos como um símbolo de Sodoma. Atualmente, guias locais referem-se a essa montanha como a Mulher de Ló, em alusão ao episódio bíblico em que a mulher de Ló foi convertida em sal. Naquela região, existe também uma península na costa leste, e acredita-se que a bacia ao sul seja o Vale de Sidim. 5 cursos de água correm em direção às costas sul e sudeste do Mar Morto, o que sugere a fonte de água responsável pela irrigação dos campos das 5 cidades. Estudiosos acreditam que essa península antigamente estava em contato com a margem ocidental. Assim, na área sul, havia um terreno seco onde ficava Sodoma, enquanto as demais cidades, incluindo Gomorra, estavam na planície. Investigações arqueológicas afirmam que por volta de 2000 anos antes de Cristo, houve uma grande catástrofe na área. Arqueólogos estimam que a região ficou desabitada por pelo menos 600 anos. Acredita-se que essa catástrofe tenha sido um grande terremoto que ocasionou a liberação e explosão de depósitos gasosos. Se essa data estiver correta, o desastre pode ser identificado como o período da catástrofe causada pelo juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, conforme descrito na Bíblia. Isso também poderia explicar a ausência de vestígios das cidades, uma vez que as ruínas podem ter sido cobertas pelas águas do Mar Morto após a elevação catastrófica do solo que causou a inundação do terreno. Em termos de organização política, Sodoma e Gomorra eram cidades-estado, ou seja, cada uma tinha seu próprio rei. Após uma guerra contra os reis da Mesopotâmia, as cidades da planície se tornaram subordinadas a Quedorlaomer, rei de Elão. Esse período de domínio durou 12 anos. Após esse tempo, as cidades se rebelaram e entraram em guerra contra Quedorlaomer e seus 3 aliados. O resultado foi a derrota das cidades, com muitos de seus habitantes sendo levados como cativos, incluindo Ló e sua família. A Bíblia relata que, ao saber do ocorrido, Abraão atacou a confederação liderada por Quedorlaomer, derrotou os exércitos aliados e recuperou os prisioneiros e os bens que foram levados. Posteriormente, as cidades de Sodoma e Gomorra são novamente mencionadas na Bíblia, pela destruição que Deus trouxe sobre elas. A destruição está registrada detalhadamente nos capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis, incluindo o relato sobre o livramento concedido a Ló e sua família. De acordo com o escritor de Gênesis,
Não foram apenas Sodoma e Gomorra que foram destruídas, mas com exceção de Zoar, as demais cidades da planície também foram atingidas pela ira de Deus. O texto bíblico diz que Ló intercedeu por Zoar, e a cidade foi poupada. Zoar era menor que as outras e ficava a uma pequena distância de Sodoma e Gomorra. Após fugir de Sodoma, Ló se hospedou temporariamente em Zoar, mas depois partiu para as colinas atrás da cidade. A destruição de Sodoma e Gomorra se deu por meio de fogo que desceu do céu. A Bíblia relata que o Senhor fez chover fogo e enxofre, como está escrito em Gênesis capítulo 19, versículo 24. A destruição foi tão grande que toda a planície foi consumida, incluindo seus habitantes e a vegetação local. O terreno, que antes era fértil e populoso, tornou-se estéril e deserto após o julgamento divino. O juízo de Sodoma e Gomorra é amplamente mencionado nas Escrituras, inclusive no Novo Testamento. Mas quais foram os pecados de Sodoma e Gomorra que levaram à sua destruição? A visita dos 2 anjos do Senhor a Sodoma revela a perversidade daquele povo. A Bíblia menciona que tanto os jovens quanto os idosos eram iníquos. No capítulo 19 de Gênesis, percebe-se 2 grandes erros em Sodoma e Gomorra: a violação dos convidados estrangeiros e a imoralidade sexual. Os homens de Sodoma chegaram a perseguir e tentar ter relações com os anjos enviados para anunciar o juízo. Registros de antigas tradições judaicas mencionam a crueldade com que os habitantes de Sodoma e Gomorra tratavam os viajantes. Judas, em sua epístola no Novo Testamento, fala sobre o pecado generalizado em Sodoma e Gomorra, que se espalhou também pelas cidades vizinhas. Ele escreve que os habitantes se entregaram à imoralidade e às relações antinaturais, e no mesmo versículo afirma que o juízo sobre essas cidades não se esgotou na destruição histórica, mas seus habitantes estão sob o castigo do fogo eterno. Além da imoralidade e das relações antinaturais, outras passagens bíblicas indicam que em Sodoma e Gomorra havia opressão social, adultério, mentira, proteção aos criminosos, soberba, complacência e falta de piedade. À luz de todos esses testemunhos bíblicos, é possível entender que Sodoma e Gomorra formam um exemplo de como o ser humano, afastado de Deus, torna-se perverso. Sozinho, o homem é incapaz de agradar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Por isso, sem a justiça de Cristo, todos nós estamos sob o risco do juízo divino, assim como os habitantes de Sodoma e Gomorra.